Boa noite, povo de Deus, boa noite, igreja, a paz, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa, que essa noite de domingo, noite da família, noite do fortalecimento espiritual, seja noite de bênção para a tua vida, seja noite de bênção para a tua casa, para a tua família, e eu tenho certeza que vai ser no nome de Jesus, amém? Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Boa noite para você que está através do YouTube. Nós vamos começar o nosso culto desse domingo. E como nós sempre fazemos, a primeira oração, eu quero orar pela família. Inclusive, se você tiver aí com você foto da família, pega aí, coloca próximo para a oração. Se você tem peça de roupa do familiar, deixa aí próximo para a oração, porque nós vamos orar em nome de Jesus e pedir a Deus para que a mão dele, para que o poder dele toque na sua casa, toque na sua família, toque nos seus entes queridos e haja libertação em nome de Jesus. Amém? E depois, a segunda parte, nós vamos fazer o estudo da palavra de Deus e a oração do Espírito Santo. Lembrando, gente, que hoje é dia de batismo. Nós vamos fazer o batismo nas águas. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Então, se você ainda não mandou o nome para o batismo, bispo, eu quero ser batizada. Bispo, eu quero ser batizado. Então, se você está aqui na videoconferência, entra aqui no chat da videoconferência, coloca o teu nome e a palavra batismo. E nós vamos colocar o seu nome aqui para a lista do batismo dessa noite. Você que está pelo YouTube, bispo, eu quero me batizar. Eu estou aqui pelo YouTube e eu quero me batizar. A mesma coisa, vai aí no chat, vai aí no comentário, coloca o teu nome completo e a palavra batismo. E prepara aí na tua casa uma bacia vazia, uma bacia de água vazia e uma jarra de água. Porque eu vou batizar você em nome de Jesus para você começar nova vida e para a salvação da sua alma no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agora entrar em oração, vamos agora falar com Deus. Você vai fazer aí da sua casa, aí onde você está, o seu santuário, seu lugar de oração, seu lugar de comunhão com Deus. Amém? Quem tem foto da família aí, quem tem peça de roupa, coloca aí próximo para a oração, o que representa a tua casa, o que representa a tua família. Coloca aí próximo para a oração no nome de Jesus. Eu vou pedir à pastora Anice, que está no YouTube, que os nomes do batismo que forem sendo colocados, para ela mandar para mim aqui, por favor, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos agora falar com Deus, poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. É que nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração e fazemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pois a tua palavra diz, meu Pai, que tudo o que nós pedirmos na oração, crendo nós vamos alcançar, crendo nós vamos receber, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, eu apresento a vida do teu povo em oração. Eu apresento, meu Deus, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo nesta noite. Eu oro, meu Deus, por essa senhora, por esse senhor, por esses jovens, pelas crianças. Meu Pai, o Senhor disse na tua palavra que tudo que eu pedi na oração, crendo eu vou alcançar, crendo eu vou receber. E nesse momento, meu Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, que o poder do Senhor, que a mão forte, que a mão poderosa do Senhor, meu Pai,
Toque agora na vida desta pessoa, meu Deus, do alto da cabeça até os pés, meu Pai. Oh, meu Deus, entra com teu poder, Espírito Santo, nos pensamentos desta pessoa, no corpo dela. Meu Deus, entra no emocional, entra com o teu poder, Espírito Santo, em forma de fogo, da cabeça até os pés, meu Pai. E se tem algum mal, se tem alguma força maligna, se tem algum espírito, meu Pai, de doença, de enfermidade, de desespero, de aflição, de perturbação, se tem, meu Pai, bruxaria, feitiçaria, olho grande, inveja, meu Pai, em nome de Jesus, eu uso agora a minha fé, eu uso agora a minha autoridade espiritual e eu ordeno força maligna, espírito imundo na mente dessa pessoa, no emocional dela, no corpo dela. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Saia todo o mal do corpo, saia todo o mal dos pensamentos, do emocional. Meu Pai, tudo aquilo que quer cortar a comunhão desta pessoa com o Senhor, tudo aquilo que quer atrapalhar, meu Deus, a bênção dela nessa noite, eu repreendo pela minha fé, no nome de Jesus, todo o mal saia do corpo desta pessoa, saia da vida dela, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus e meu Rei. Eu apresento na oração, meu Pai, a família, porque, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nessa noite representa, meu Pai, uma família, representa um casamento, representa filhos, representa um lar, meu Pai. E quantos são os lares, meu Deus, disfuncionais, quantos são os lares, meu Pai, que estão sendo destruídos, meu Pai, por demônios, por espíritos malignos, espíritos imundos, meu Pai, que entraram nessa família, trazendo, meu Pai, a discórdia, trazendo a separação, trazendo a traição, trazendo o ciúme, espírito maligno, meu Pai, que entrou nessa família, meu Pai, trazendo o espírito do alcoolismo, do vício da droga, do vício do cigarro, do vício do jogo. Oh, meu Deus, eu me levanto agora contra todo o mal espiritual na casa desta pessoa, no lar dela, na família dela, e pela minha fé eu ordeno, espírito maligno, sai desse lar, sai desta casa, sai desta família. Meu Deus, eu apresento na oração, meu Pai, as fotografias. Meu Pai, o Senhor é Deus onipotente, o Senhor pode tudo, meu Pai, mas o Senhor também é Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares, meu Deus. Então visita, meu Pai, eu te peço, visita esta pessoa representada nessa foto, nessa peça de roupa. Meu Deus, envia agora do teu poder aonde ela estiver, meu Pai, em casa, no trabalho, na rua, no transporte, meu Pai, quem sabe num hospital, num presídio, perto, longe. Meu Deus, não tem distância que o Senhor não possa estar, que o Senhor não possa chegar. Então toca, meu Deus, nesse familiar, meu Pai, entra no corpo dele agora, entra na vida dela agora pela minha fé, e esse espírito maligno, meu Pai, que está na mente dele, que está no corpo dela, meu Pai, o espírito da rebeldia, da desobediência, da obstinação, eu te repreendo agora, Satanás, eu te repreendo agora desse familiar, eu te repreendo agora desse lar, eu te repreendo agora dessa família e ordeno pela minha fé, bata em retirada, levando a briga, levando o vício, levando a confusão, levando a perturbação, todo o mal desta casa, desta família, pela minha fé, eu ordeno agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, saia, saia,
saia todo mal em nome do Senhor Jesus. E não volte mais. Não volte nunca mais. Meu Pai, meu Deus e meu Rei. Pela minha fé, meu Pai, todo mal está amarrado. Todo mal está repreendido. Pela minha fé, meu Pai, todo mal bateu em retirada agora. E eu peço, meu Deus, que o Espírito Santo entre agora nesta casa. Que o Espírito, meu Pai, do Senhor, entre nesse lar, meu Deus. E aonde, meu Pai, o clima estava pesado, que haja paz. Que aonde tinha briga, tinha gritos, Senhor, que haja paz. Meu Deus, liberta. Liberta a filha. Liberta o filho, meu Pai. Restaura, meu Deus, esse casamento separado. Ou quem sabe à beira da separação. Eu abençoo, meu Deus. Eu abençoo esse lar. Eu abençoo essa família, meu Pai. Consagra, meu Deus, cada fotografia. Consagra, meu Deus, cada peça de roupa, meu Pai. Abençoa a família do teu povo. Abençoa, meu Deus, o filho, a filha, o marido, a esposa. Abençoa esse lar, meu Pai. Eu peço isso, meu Deus, no nome de Jesus e na certeza, meu Pai, da atenção do Senhor, na certeza da resposta do Senhor. Eu agradeço, Pai, entregando, meu Deus, essa família nas tuas mãos, entregando este lar nas tuas mãos, abençoado, abençoado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, povo de Deus. Meu Deus, a minha família eu entrego nas tuas mãos. E eu te agradeço, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor visitou, que o Senhor abençoou, que o Senhor deu vitória no nome de Jesus. Diga assim: meu Pai, entra na minha vida agora. Entra no meu coração, meu Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso, meu Pai, da tua presença. Eu preciso da tua luz, do teu Espírito, meu Pai, na minha vida, no meu coração. Entra, Senhor, com a tua presença. Entra com o teu Espírito. Eu me entrego ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor de coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Louve a Deus agora. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Preciso de ti. Fala para Deus: quebranta meu coração. Quebranta meu coração. Como a corça. Como a corça Anseia por águas. anseia por água, Assim tenho sede. tenho sede. Como terra seca. Como terra seca, Assim é minha alma. assim é minha alma. Preciso de ti. Preciso de ti. Abre o teu coração e canta: distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, Não posso viver. não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena existir.
Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, que eu respiro, preciso de ti. preciso de ti. Distante de ti, Senhor, canta, povo de Deus. Distante de ti, Senhor, Não posso não viver, posso viver, não vale a pena vale a pena existir. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, eu respiro, preciso de ti. preciso de ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Posso esquecer O que fizeste por mim. O que fizeste por mim. Como alto é o céu, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Aleluia. tua Misericórdia é sem fim. Como Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, afasta as minhas transgressões. Preciso. de ti. Canta agora, abra o teu coração. Distante de ti, Senhor, Distante de ti, Senhor, não posso viver, posso viver, não vale a pena. vale a pena existir. Escuta o meu clamor, aleluia. Escuta o meu clamor, Mas o ar que eu respiro, preciso de ti. de ti. Oh Espírito Santo, vem sobre nós. Distante Vem com a tua presença no nosso coração nessa noite. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos da tua presença, Espírito Santo. Sem o Senhor nós não somos nada, meu Pai. Vem, Senhor. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre o teu povo. Aleluia, 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 aleluia. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. E eles escuridão procuram me cegar. Escuridão procuram me cegar. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer. Contigo até o fim. Aleluia. Oh, meu Deus, vem sobre o teu povo. Vem com a tua presença. Vem, Senhor. Não vale a pena desistir. Escuta o meu clamor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Preciso de ti. Oh, meu Pai, vem no nosso coração, meu Deus. Vem nessa noite, Espírito Santo, renovar a nossa fé. As lutas, meu Pai, são grandes. As batalhas são muito grandes, meu Pai. A cada instante, meu Deus, o inimigo se levanta. Mas com a tua presença, meu Pai, com o teu Espírito no nosso coração, meu Deus, nós podemos tudo. É como disse o apóstolo Paulo: fortalecei-vos no Senhor.
Fortalecei-vos na força do seu poder. E é o que nós pedimos agora, Pai. Nós não pedimos, meu Deus, para o Senhor resolver problema material. Mas nós pedimos, meu Pai, para resolver o problema do nosso coração. O nosso interior, meu Pai. Porque, meu Deus, se aqui dentro de nós estivermos bem, se aqui dentro de nós, meu Pai, nós estivermos fortalecidos pelo Senhor, pela Tua presença, meu Pai, ainda que venham as lutas, ainda que o diabo se levante, meu Deus, mas a casa está na rocha, a casa está fortalecida no Senhor, ela vai permanecer de pé, meu Deus. Mas se a nossa força, meu Pai, vem desse mundo, se a nossa força, meu Deus, ela vem do bem-estar desse mundo, meu Deus, enquanto as coisas estiverem bem, nós vamos estar bem. Mas quando vier a luta, meu Deus, e a luta vem para todo mundo, a luta vem para mim, vem para todos nós. Quando vier a luta, meu Deus, aqueles que não estão fortalecidos no Senhor vão cair no caminho, não vão aguentar, não vão suportar. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Deus, para buscar da Tua presença, para ouvir a Tua palavra, para receber direção do Senhor. Vem no nosso coração, Deus. Vem no nosso coração. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor, Pai. Vem falar conosco nessa noite. Se necessário, meu Pai, puxa a nossa orelha. Vem nos exortar, meu Deus. Mas nós queremos estar com o Senhor. Porque com o Senhor eu posso tudo. Sem o Senhor eu não posso nada, Pai. Nós queremos estar com o Senhor. Por isso, Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Nós nos entregamos ao Senhor e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus aí na tua casa. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda exaltação, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. A paz. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Você que está comigo aqui na videoconferência. Você que está comigo através do YouTube. Seja bem-vindo à nossa sala de oração desse domingo, ao culto da família e do fortalecimento espiritual. Amém? Nós vamos continuar falando sobre a fé que agrada a Deus. A fé que faz Deus agir na nossa vida. Amém? Se você tem aí o estudo da semana passada, nós vamos só recapitular aqui e vamos dar continuidade no nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre a fé que agrada a Deus. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você. Vou compartilhar aqui a minha tela com você para nós continuarmos aqui o estudo da palavra de Deus. Já está aparecendo aí na tua tela 5 exemplos práticos de fé verdadeira em Cristo. Fé viva e confiante. Nós falamos na semana passada o primeiro exemplo
da fé que agrada a Deus. A fé de Abraão. Abraão, mesmo sem entender nada, Abraão deu ouvidos à voz de quem? A voz de Deus. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Eu esqueci de perguntar. O som tá bom para vocês aí? Pessoal do YouTube, o som tá bom? Obrigado, senhor Antônio. Tá bom o som, Luciene, obrigado. Dona Ana, Jaqueline, eita, glória a Deus. Bispo, o som tá chegando bem aí. Você que tá pelo YouTube, escreve aí no chat para mim, por favor. Tá me ouvindo bem? O som tá chegando bem para você aí também? Porque se o som não estiver bom, eu vou estar falando aqui só para a tela do computador aqui. Bispo, tá chegando bem o som. Pessoal do YouTube, Sueli, Bárbara, Dona Fátima, tá chegando bem, graças a Deus. Glória a Deus. Então tá bom. Obrigado, gente. Vamos então continuar aqui. Só para a gente passar para a próxima parte do estudo. Para você que está chegando hoje, para você que está entrando hoje, nós estamos falando do tipo de fé que Deus espera de mim. Que Deus espera de cada um de nós. Amém? A fé que agrada a quem? A fé que agrada a Deus. Nós falamos de Abraão. Só recapitulando. Deus disse assim para Abraão, dona Leontina: toma o teu filho, Isaque, a quem tu tanto amas, e vai até Moriá e oferece em holocausto. Abraão não entendeu nada. Porque Isaque, vó Lisinete, era a grande bênção de Abraão. Abraão esperou anos e anos e anos para ter descendência. Isaque era a bênção de Abraão. E Deus diz assim, ó, pega o teu filho, leva lá no monte e oferece um holocausto. Abraão, ele não entendeu o quê? Nada. Mas mesmo assim, ele fez conforme a palavra de quem? Ele obedeceu. Muitas vezes na nossa vida, vão vir situações, você está buscando a Deus, você está na presença de Deus, você está sendo fiel a Deus com a sua vida. Muitas vezes, vão vir situações que você, que eu, que nós, não vamos entender o quê? Nada. E nós vamos até dizer assim, Senhor, por que isso, Senhor? Por que isso? Nessa hora, Satanás, ele vem para tentar nos tirar da palavra de quem? Da palavra de Deus. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, se é Deus quem está falando, Roberto, Deus, ele nunca vai falar para o meu mal. Eu costumo dizer que até o não de Deus é bênção para a minha vida. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas é a palavra do Senhor, eu vou fazer conforme a tua palavra. Foi o que Abraão fez. E depois dessa atitude de Abraão, de obedecer a Deus, mesmo sem entender nada, Deus fez de Abraão pai de nação. Porque ele obedeceu tão somente a palavra de quem? De Deus. Depois nós falamos da mulher do fluxo de sangue. Confiança total. Às vezes, nos falta essa confiança. A mulher hemorrágica, ela disse consigo mesma, se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Olha a certeza que essa mulher trazia dentro do coração. E às vezes, falta essa certeza. Essa certeza agrada a Deus. Se eu tão somente tocar na veste dele, não precisa ele falar comigo,
não precisa ele fazer oração para mim, não precisa ele colocar a mão na minha cabeça, não. Se eu tão somente tocar, eu vou ficar curada. Ou seja, confiança total. E foi exatamente o que aconteceu. Ela tocou em Jesus, a certeza dela era tão grande, que de Jesus saiu o poder e aquele mal de 12 anos foi embora. E Jesus disse para ela assim, olha, grande é a sua fé. Então, essa confiança é que nós temos que buscar para o nosso coração. A obediência de Abraão, a confiança total da mulher hemorrágica, não vem de mim mesmo. Não vem de você mesmo. Ela é fruto da tua comunhão com Deus. Por isso a importância de você se apegar com Deus. A importância de você se agarrar com Deus. Não adianta, gente, a gente querer relacionamento com Deus, mas sem compromisso. Ah, fulano, ora aí para mim. Ó, fulano, eu quero uma resposta, mas tu quer Deus? Não, Deus eu não quero não. Gente, a bênção, ela é consequência da tua comunhão, da tua vida com quem? Com Deus. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, Ele vai te dar a capacidade de obedecer mesmo sem entender. Se você buscar a Ele de todo o coração, Ele vai colocar dentro de você confiança total, mesmo na pior das situações. E é aí que está a nossa vitória. Depois nós falamos do centurião. Qual foi a fé do centurião? Crer na palavra. Crer na palavra. Ele buscou Jesus e disse assim, Senhor, o meu criado está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse assim, igreja, eu vou lá na tua casa. Imagina Jesus dizendo assim, Leontina, eu vou aí na tua casa. Joana, eu vou aí na tua casa. Manuel, Antônio, eu vou aí na tua casa. Jesus disse para o centurião, eu vou na tua casa. E o centurião, ele tinha tanta certeza da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, que ele disse assim, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Manda uma palavra. Aquele homem tinha certeza do poder da palavra de quem? De Deus. Às vezes, a pessoa ela guarda dentro dela a palavra do diabo, mas não guarda a palavra de Deus. Uma pessoa chega e fala algo ruim para ela, ela guarda aquilo dentro dela, palavra do diabo. Alguém chega e diz para ela, fulana, vai acontecer isso com você. Fulano, você vai ser mandado embora. Fulano, vai acontecer aquilo outro. Ela guarda aquilo dentro dela. Quando, na verdade, nós temos que guardar dentro de nós a palavra de quem? De Deus. Você quer Deus trabalhando na tua vida? Guarda a palavra dele no teu coração. Como disse o salmista, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A pessoa guarda a palavra de dúvida, e ela fica martelando aquilo, noite e dia, noite e dia, noite e dia, e você sabe que quem fala planta. Quem fala planta. Quem dá ouvido escolhe. Qual é a palavra que você tem dado ouvido? A palavra de Deus, a palavra da certeza, não, eu vou vencer. A luta está grande, mas Deus disse que eu vou vencer. O inimigo está se levantando, mas Deus disse, eu vou vencer. Essa é a palavra que você tem guardado no teu coração? Ou você ouve a palavra de Deus, entra aqui,
sai aqui, mas quando o diabo fala, vai direto pro teu coração. Aí você fica remoendo. Tu dorme pensando naquilo, tu acorda pensando naquilo, tu vive aquilo ali. Palavra de derrota, palavra do diabo, palavra negativa. Eu estava falando pro povo hoje, aqui em Campinas, aquela palavra de Jó que disse assim: o que eu mais temo me sobrevém. O que eu mais receio me acontece. Cuidado com o que você está guardando dentro de você. O que eu mais temo. Ah, meu Deus, eu vou fazer o exame. Ah, será que vai dar alguma coisa? Ah, eu tô com medo, vai dar alguma coisa. Vai dar, pode ter certeza. Vai dar por causa de você. Vai dar por causa da palavra que você está guardando dentro do teu coração. O que eu mais receio me acontece. O que eu mais tenho medo é o que me sobrevém. É por isso que o diabo trabalha para colocar medo e receio dentro de você. É por isso que Satanás trabalha para você estar cheio de medo, de receio e de dúvida. Porque aquilo que você teme vai acontecer na tua vida. Aquilo que você receia. Bispo, eu acho que o meu patrão vai me mandar embora. Você ora por mim, bispo? Eu vou orar. Ah, bispo, eu tô com medo que o meu patrão vai me mandar embora. Ele vai te mandar embora. Sabe por quê? Porque é o que está dentro de você. O que eu mais temo me sobrevém. O que eu mais receio me acontece. Então você já sabe que quando vier aquele pensamento de receio, de medo, é o diabo já querendo entrar. O que você tem que fazer? Repreende na mesma hora. Está amarrado. Sai pensamento de dúvida, sai medo, sai desespero. Deus está comigo, acabou. Vai louvar a Deus. Mas não. A pessoa esquece a palavra. Tem gente que participou do culto de sexta-feira. Quando foi no sábado, fulano, o que o bispo falou no culto? Ele falou da palavra. Tá bom, mas lógico. Mas o que ele falou? Ele falou de Jesus. Ela já esqueceu. Mas você pergunta para ela, o que a vizinha dela, em 1978, falou para ela? Ela sabe tudinho. Tá tudinho dentro dela. Não, ela falou. Bispo, quando eu olho para ela falou que o meu marido ia embora, ela falou, 1978. Mas a palavra de Deus, ela não guarda. Gente, aprenda a guardar a palavra de Deus dentro do teu coração. Não deixa Satanás fazer ninho na tua vida. Por isso que o Espírito Santo, através de Salomão, em Provérbios 3, vai dizer: guarda o teu coração. Guarda. Porque Satanás vai querer plantar no teu coração medo e receio. Porque ele sabe que aquilo que você receia vai acontecer. Aquilo que você está com medo é que vai sobrevir. Guarda a palavra de Deus, José Francisco, no teu coração. Aliane Barbosa, guarda a palavra de Deus no teu coração. Jesus disse para o centurião: eu vou na tua casa. Ele falou: não, Senhor, manda só uma palavra. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a esse vai e ele vai. Eu digo a esse vem e ele vem. Manda só uma palavra. E Jesus disse assim: pode ir, seja conforme a tua fé. Aquele homem não viu nada. Aquele homem não sentiu nada. Bispo, eu não estou vendo nada de bom. Eu não tenho que ver, eu tenho que crer na palavra. Bispo, eu não estou sentindo a presença de Deus. Tu não tem que sentir nada, tu tem que crer. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Aquele homem não viu nada. Ele não viu sinal, ele não viu. Jesus não fez nada para impressionar ele. Jesus só disse: vai, uma palavra. Seja conforme a tua fé. Quando aquele homem chegou em casa, o rapaz que ele tinha deixado de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, não tinha mais nada. O poder da palavra de Deus.
Gente, a palavra de Deus é poderosa, não brinca. Não despreza, não despreza. Hein, seu Antônio? Não despreza. A palavra de Deus é poderosa. Você tem que desprezar é a palavra do diabo. O diabo é mentiroso. Jesus é verdade, o diabo é o pai da mentira. A pessoa despreza a verdade e crê no pai da mentira. Como é que pode isso? Como é que essa pessoa vai vencer? Olha só. Ela despreza a verdade, mas ela se agarra quando o pai da mentira fala. O centurião não viu nada, ele só creu. Chegou em casa, o filho estava curado. Amém? Amém? Depois nós falamos sobre Daniel. Não negocia a tua fé. Nas horas da dificuldade, e todo mundo passa por quê? Por momentos difíceis. Não pensa que é só você que sofre. Ah, não, só eu que sofro. Todo mundo, cada um sabe aonde o calo está apertando. Sim ou não? O meu problema não é maior que o teu, nem o teu é maior que o meu. Cada um sabe do seu problema. Na hora que vem a luta, na hora que vem as pressões da vida, é quando Satanás vem fazendo proposta. Ó, você está buscando, não está adiantando de nada, deixa ele buscar. Ó, você está precisando, Deus vai entender, faz isso aqui, coisa errada. Não negocie a sua fé. Não abra mão da tua vida, da tua comunhão com quem? Com Deus. O rei fez um decreto. Quem se curvar a outros deuses, que não seja o Deus do rei, que não era o Deus vivo, vai ser lançado na cova dos leões. E Daniel era homem de oração. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes? 3 vezes ao dia. Olha só, um decreto. Quem for pego orando a outro Deus ou a outros deuses, vai para a cova dos leões. Eu imagino que Satanás falou assim com Daniel. Daniel, ó, vou falar uma coisa para você, para te ajudar, hein? Ó, para de orar, Daniel. Para de orar, porque, ó, se você orar, ó, o rei vai mandar você para a cova. Daniel não abriu mão da vida dele com quem? Com Deus. Ele continuou orando de manhã, tarde e noite. E alguém viu Daniel orando ao Deus vivo. E correu e foi lá e falou para o rei. O rei gostava muito de Daniel, mas decreto de rei é decreto de rei. E Daniel, então, foi jogado na cova dos leões. Às vezes, a gente está ali fiel a Deus, buscando a Deus de coração, obedecendo a palavra, dizimando, ofertando. E ainda assim, Deus permite que você vá para a cova dos leões. E aí? E aí? A palavra vai dizer assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus permite uma situação, Ele vai usar aquela situação para fazer algo tremendo na tua vida. E através da tua vida, muita gente vai glorificar a Deus. Foi o que aconteceu com Daniel. O grande problema é que a gente quer vitória. Todo mundo quer vitória. Quem quer vitória? Todos nós queremos, mas a gente não quer a luta, né? Não, bicho, a vitória eu quero, mas dá para ter vitória sem luta? Não, não dá. Não dá. Não dá. Para você ter vitória, você vai ter que passar por onde? Pela luta. E a luta mostra quem crê e quem não crê. Aquele que não crê, quando chega a luta, ah, Deus não está comigo, Deus não está me ouvindo. Não, se Deus estivesse comigo, eu não ia para a cova do leão. Ah, não vou buscar mais esse Deus, não, perdeu. Ele que é de Deus, não, meu pai, eu não estou entendendo. Mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor tem o controle de tudo. Eu não estou entendendo essa situação, meu pai, mas eu continuo crendo no Senhor. Foi o que fez Daniel. No outro dia, o rei foi lá, todo triste. Daniel, pensando, Daniel, o leão já deve estar palitando o dente com Daniel já, né? Que nada. Não tinha acontecido nada com Daniel.
nem um fio de cabelo. E a partir daquele dia o rei fez outro decreto: quem não adorar ao Deus de Daniel é que vai para a cova dos leões. Olha só, aquela situação exaltou Daniel e através da vida de Daniel, aquele país conheceu o Deus vivo. Deus permite que venham as lutas, mas a luta não é para te matar. A luta não é para te humilhar. A luta é para Deus ser glorificado. A luta é para aquelas pessoas, aquelas de coração mais duro, elas vejam e digam assim: puxa vida, eu vejo Deus na vida dessa mulher. Olha só. Eu vejo Deus na vida desse homem. A luta é para abençoar a nossa vida. Amém? Então, mesmo que venha a luta, não negocie a sua fé. Vamos falar aqui agora de Pedro. Vamos falar de Pedro aqui. Pedro andando sobre as águas. Se você tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia em Mateus 14, 28. Só para a gente ler esse texto aqui, e eu já termino para a gente fazer a oração do Espírito Santo. Mateus 14, a partir do versículo 28. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar aqui com você. Só para a gente ler o texto aqui. Mateus 14, 28. Diz assim o texto: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, disseram: é um fantasma, que é isso? Não pode ser, ele está andando sobre as águas. E Pedro, que era muito ousado, disse: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, estão achando que é um fantasma. Se é o Senhor mesmo que está aí, manda que eu vá ter contigo. Não é nadando não, porque nadar Pedro sabia nadar, Pedro era pescador profissional. Manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse assim para Pedro, versículo 29. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aí o versículo 30 diz assim: reparando, porém na força do vento, teve medo. E começando a submergir, ou seja, a afundar, gritou: salva-me. Enquanto Pedro estava olhando só para Jesus, o milagre, o sobrenatural, o impossível estava acontecendo. Pedro andando sobre as águas. A Bíblia vai dizer assim: olhai para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Você quer vencer a tua luta? Para de focar no problema. Para de estar focado no problema. Porque você, olhando para o problema, você focado no problema, tu vai afundar mais ainda. Ah, bispo, não falo isso não, eu estou falando na palavra. O diabo quer você focado no teu problema. Você dorme, acorda. Ah, meu Deus, o meu problema. Você já não dorme direito. E úlcera nervosa, e agitação, e nervosismo, e pressão alta, e roendo a unha. Eu pergunto: resolve? Me fala aí. Você focado no teu problema, minha irmã, meu irmão, resolve o teu problema? Não resolve. Então, peraí, vamos usar a cabeça, gente. Vamos usar a inteligência, peraí. A Bíblia está mostrando aqui
Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, crendo, focado em Jesus, estava acontecendo um milagre. Mas quando Pedro deixou de olhar para quem, minha avó? Para Jesus. E começou a olhar, ai meu Deus, a onda, o vento, e isso. Afundou. A palavra está bem clara, gente. Se você quer a tua vitória, começa a olhar para Jesus. Não adianta você estar focado no problema que não vai resolver. Faz aquilo que está no teu alcance, mas aquilo que tu não pode fazer, deixa com quem? Com Deus. Deixa na mão dele. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Aí vem a parte mais difícil. Confia nele. Calma o teu coração. Ah, bispo, eu estou desesperada. Olhando para o problema. Ah, bispo, eu não durmo mais. Você está focado no problema. Ah, bispo, eu estou chorando muito, eu estou desesperado. O diabo, Satanás, ele vai trabalhar para você estar focado no teu problema. Para você dormir, problema. Para você acordar, problema. Tomar café, problema. Almoçar, problema. Café da tarde, problema. Jantar, problema. Problema. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, problema, problema, problema. Porque ele sabe que enquanto você estiver focado no problema, você só vai afundando. Quando a gente está focado no problema, a gente arruma um montão de outros problemas. Porque quando você está focado no problema, tu está desesperada. Tu está desesperado. E no desespero, gente, a gente faz bobagem. Quantos problemas nós passamos porque nós tomamos decisões erradas? Hã? A maioria dos nossos problemas são consequência de mais o quê? De mais decisões, de decisões erradas. Ou não é? Agora e pensa aí na tua vida. Hein, Cláudio? Para aí, faz um balanço aí. A maioria dos meus problemas, às vezes que eu sofri, que eu apanhei, que eu tomei pancada, decisão errada. E você acha que você, desesperado, vai tomar decisão boa? O diabo quer você só olhando para o problema, focado no problema. Problema, ai meu problema, meu problema, meu problema. Ah, bispo, é muito difícil, mas quem disse que é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Ser religioso, ser religiosa é muito fácil, mas andar com Deus não é fácil. Porque andar com Deus é você renunciar a você mesmo. O nosso maior problema somos nós, gente, não é nem o diabo. Eu não sou advogado do diabo, não. Nosso maior problema é a gente, é aqui, ó. Eu tava lendo uma matéria essa semana que dizia mais ou menos assim, ó. Se você vencer aqui na tua mente, você vence o resto. E o problema vem aqui, o diabo vem aqui, ó, isso, aquilo, outro, aquilo outro, e aquilo outro. Aí você deixa de olhar para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro andava sobre as águas. A Bíblia diz bem claro, ele deixou olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. Talvez você está olhando para o vento. Esse vento é notícia ruim que chegou. Esse vento é uma doença, uma enfermidade. É o teu filho, a tua filha que está se perdendo. É o teu casamento que está separado, à beira de separação. É a miséria. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o sobrenatural estava acontecendo. Se nós focarmos em Jesus, ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Pedro andava sobre as águas. Aqui o quinto. Fé que caminha olhando para Cristo. Enquanto olhava para Jesus, Pedro, andou sobre o mar. Quando olhou para o vento, afundou. A fé genuína, ou seja, a fé que agrada a Deus, ela mantém o foco em Cristo. Amém? A fé genuína mantém o foco em Cristo, mesmo nas tempestades. Ou perdão, não nas tempestades. A fé genuína mantém o foco em Cristo.
e não nas tempestades. Você quer o sobrenatural de Deus na tua vida? Então, foca em Jesus. Isso, humanamente falando, sozinho, você não vai conseguir. É por isso que nós precisamos da presença de quem? Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Você entendeu, sim ou não? Quem entendeu a palavra? Bispo, eu entendi. Mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer. A minha confiança tem que ser total. Eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração e não a palavra do diabo. Dona Benita, seu Dorico, entendeu aí, dona Benita? Eu não posso negociar a minha fé. Na hora da dificuldade é a hora que o diabo vai fazer proposta. Ó, tu é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Não negocia a tua fé. E finalizando, olha para Jesus. A tempestade, quando vem, parece que vai arrebentar tudo. Mas ela vai passar. Quantas tempestades tu já enfrentou na tua vida? Hã? Tu nunca enfrentou tempestade, não? Então tu não está vivo. Porque enquanto a gente estiver vivo, vai ter o quê? Tempestade. Tempestade vem, parece que vai arrebentar com tudo. Meu Deus do céu, mas ela vai passar. E quando ela passar, vai ter um arco-íris bem bonito lá no céu. É Deus dizendo assim, eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. Você sabe que quando passa a tempestade, agora eu estou falando da tempestade mesmo de chuva, e aparece aquele arco-íris no céu, aquilo é um sinal de Deus? É Deus dizendo assim, olha, eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou cumprir a minha palavra. Então, não foca na tempestade, foca em Jesus. Foca no autor e no consumador da fé. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer a oração agora para você que diz assim, Bispo Marcos, eu quero me fortalecer com a presença do Espírito Santo. Eu vou orar e você na tua casa vai pedir para o Espírito Santo entrar no teu coração, para o Espírito Santo te renovar, renovar a tua fé, renovar a tua força. E quando eu falo de renovação, quando eu falo de fortalecimento, eu não estou falando fortalecer para aguentar o tranco, não, é para tu vencer a batalha. Hein, Diego? Cadê você, Diego? Tô com saudade de você, hein, Diego? Faz tempo que tu não me manda uma mensagem. Tá firme na fé? Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para ele, que nele tem vitória. Graziela, lá de Goiânia. Olhando para Jesus, Gabriela. Olhando só para ele. É com ele que o sobrenatural vai acontecer. Jorge. Vamos olhar para Jesus, Jorge. Não tem problema que ele não resolva, Jorge. Não tem. Olha para ele. Se apega com ele. Não é olhar para ele um pouquinho, olhar para a tempestade. Não, tu não vai aguentar. Vamos olhar para ele, é para Jesus. Márcia do Rio de Janeiro. Vamos olhar para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora entrar em oração. Eu vou pedir para o Espírito Santo fortalecer. Se você quiser, se você puder, você vai procurar um cantinho aí da tua casa que não tem a televisão ligada, porque não adianta você estar aqui vendo televisão, tá perdendo teu tempo, melhor você ir ver televisão, porque não vai resolver nada. Você está focado nem numa coisa nem na outra. Procura um lugar aí da tua casa, se você puder, se você quiser. Você vai dobrar os teus joelhos e vai falar para Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me renova. Eu te suplico, meu Deus. Eu preciso do Senhor, da tua presença no meu coração. Se você puder, feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, tenha misericórdia de nós, Senhor. Às vezes, na nossa soberba,
na nossa arrogância, na nossa prepotência, meu Pai. Nós nos achamos autossuficientes. Pela nossa força, vai resolver tudo. E pela nossa experiência, pelos nossos conhecimentos, nós vamos conseguir. E o pior, meu Deus, é que quando a gente se dá conta, meu Pai, que tem coisas que é o Senhor. Quando a gente se dá conta, meu Pai, que nós somos vaso de barro. E um vaso de barro, meu Pai, é frágil. Às vezes, só no arrastar ele já trinca, já se parte todo. E nós somos esse vaso de barro. A excelência é o Senhor. E nós queremos o Senhor, meu Pai, no nosso coração. Por isso agora, Pai, eu peço ao Senhor, sonda o nosso coração. Se em nós, meu Pai, tem coisas que não são do Senhor, pensamentos que não são do Senhor, que são ervas daninhas, que são joio, que são sementes plantadas pelo inimigo. Oh, meu Deus, tira do nosso coração, Senhor. Tira, meu Pai, aqueles sentimentos malignos, aqueles sentimentos, meu Pai, que não agradam ao Senhor. Tira de nós, meu Deus. Lava o nosso coração, limpa o nosso coração, Pai. Eu sei que nós não somos e nunca seremos perfeitos, mas nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade. Por isso, Pai, vem no nosso coração, Espírito Santo. Vem no nosso coração, Espírito Santo. Vem na nossa vida, Espírito Santo. Vem na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Vem na nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Meu Pai, sem o Senhor, nada somos. Sem o Senhor, meu Pai, nada podemos. O Senhor é a nossa força. O Senhor, meu Pai, é o nosso farol. É o nosso baluarte. É o nosso porto seguro. É a razão da nossa vida, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome. Minha irmã, meu irmão, aí na tua casa, pede para o Espírito Santo: Espírito Santo, entra no meu coração. Espírito Santo, fortalece a minha fé. Eu preciso do Senhor. Fala para Ele. Não te preocupa em falar palavra bonita, mas fala com sinceridade. Chama Ele: Senhor, entra no meu coração. Renova a minha fé. Renova as minhas forças, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Aleluia, aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o Teu nome, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos,
Nós bendizemos, Pai, ao Senhor, porque só o Senhor, Deus, é digno de glória. Só o Senhor, meu Pai, merece toda adoração, toda exaltação. Faz morada no nosso coração. Habita, meu Pai, no nosso coração. Adoramos ao Senhor, exaltamos o teu santo nome. Aleluia. Que é digno de receber. Se você puder, põe as mãos no coração e A louva. honra e a glória, A força e o a poder força e o poder ao Rei eterno e ao imortal. Rei eterno e imortal, Imortal, invisível, mas real. real. A Ele ministramos o louvor. A igreja cantando ao único, Ao único é digno de que é receber de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o a poder força e o poder ao Rei eterno e imortal. Aleluia. ao Rei eterno E imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um o louvor. Canta para Deus, coroamos coroamos a Ti, ó Rei a Jesus. Ti, ó Rei Jesus, Coroamos coroamos a Ti, ó Rei a Jesus. Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o Seu Teu nome. nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo Do o nosso ser a a Ti. Ti. Coroamos A Ti, ó Rei a Ti, ó Jesus. Rei Jesus. Canta, povo de Deus. Coroamos Faz da tua casa o teu santuário. a Ti, ó Rei Faz da tua Jesus. casa o teu lugar de adoração. Adoramos o Seu nome. Nos rendemos aos Nos teus pés. rendemos aos Teus pés. Consagramos Consagramos todo do o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos louvar. Abre de coração, abre o teu coração. Ao único que é que é digno digno, de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o a poder. força e o poder. Oh, aleluia, ao Rei eterno e imortal. Ao Rei eterno e imortal, Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. aleluia. Coroamos A Ti, ó Rei a Jesus. Ti, ó Rei Jesus. Coroamos A Ti, ó Rei a Jesus. Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Seu nome. Nos rendemos, Nos rendemos aos Teus pés. consagramos, consagramos todo o nosso ser. a Ti. Aleluia, glória a Deus, Deus tremendo, Deus maravilhoso. A Ti, ó Rei A Jesus. Ti, ó Rei Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença de Deus aí na tua casa. A força de Deus, a luz de Deus no teu coração. Aleluia. Adoramos o Seu Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer agora o batismo nas águas. Eu tenho aqui as pessoas que vão se batizar. Tem alguém que gostaria de ser batizado nessa noite nas águas? E você não mandou ainda o teu nome? Escreve aí o teu nome e coloca a palavra batismo, porque eu vou fazer agora o batismo nas águas. Você que está pelo YouTube, Bispo Marcos, eu quero ser batizada, quero ser batizado nessa noite. Quando a pessoa entrega a vida dela para Cristo, o primeiro passo que ela dá é o batismo nas águas. E o batismo não é para você pertencer à igreja A, B ou C, não. O batismo é para você pertencer à igreja de Cristo Jesus. É para você começar a vida nova com Deus. É para a salvação da tua alma. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Tem mais alguém? Se quiser, manda aí o nome que eu vou fazer agora o batismo. As pessoas que mandaram aqui o nome, eu tenho 2 nomes aqui. Prepara aí na tua casa uma bacia com água, bacia vazia, e uma jarra d'água. Eu vou falar o seu nome, e quando eu falar o seu nome, eu estou falando com você. Você vai responder aí na tua casa, e eu vou te batizar no nome de Jesus. Maria da Conceição Oliveira. Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim ou não, Maria da Conceição Oliveira? Você aceita ser batizada para a remissão de todos os seus pecados? Sim ou não? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Derrama da água sobre a tua cabeça, Maria. Seja batizada para uma nova vida, para a salvação da tua alma a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maurício Bernardo. Maurício, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Você aceita ser batizado, Maurício Bernardo, para a remissão de todos os seus pecados? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Derrama dessa jarra d'água sobre a tua cabeça, receba nova vida, comece uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus e Pai, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor venha operar na vida dos novos batizados, meu Pai. Eles comecem uma vida nova na presença do Senhor. E que eles possam, meu Deus, a partir de hoje, trilhar o caminho da salvação. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Já vou fazer a oração final e já termino o culto. Quero fazer a oração agora para você que está na campanha da Arca, você que está no propósito da Arca da Aliança. 3 meses de oração, 3 meses aonde nós estamos orando todos os dias e nós estamos profetizando e sobre a vida daqueles que creem. Esse mês de outubro, novembro e dezembro vão ser 3 meses de bênçãos. Vão ser os 3 meses mais abençoados de 25. Vai ser de saúde,
de paz e de prosperidade. Eu quero orar por você que já está no propósito da arca, que já está na campanha da arca. Eu quero orar pela tua vida. Bispo Marcos, eu quero entrar no propósito da arca, eu quero entrar na campanha da arca. Como é que eu faço? Se você já é um dizimista da obra de Deus, se você já é um dizimista da casa de Deus, de tudo que Deus te der a partir de hoje, você vai, primeira coisa, você vai separar o teu dízimo, a tua fidelidade, e você vai abençoar esse ministério, você vai abençoar essa obra. Você vai nos ajudar a ajudar mais pessoas. Você vai nos ajudar a levar a palavra de Deus. Quando você enviar o seu dízimo, você vai pegar o comprovante. Você vai entrar no meu Zap e você vai mandar o comprovante do teu dízimo. Eu posso mandar também junto um pedido de oração? Pode. Só vou pedir para você escrever o pedido no papel, tirar a foto e manda junto com o comprovante. Eu vou imprimir, nós vamos colocar dentro da arca. E até o dia 31 de dezembro. É compromisso com Deus primeiro e depois com você. Todos os dias nós vamos colocar a mão na arca, orar pela tua vida e profetizar saúde, paz e prosperidade. Se Deus toca no teu coração para você fazer esse propósito com o seu dízimo, você vai fazer. Bispo, eu quero fazer o propósito, eu quero semear uma oferta. Então, nesse mês de outubro, você vai semear uma oferta de R$31, representando os dias desse mês. Depois você vai fazer de novembro e dezembro. Bispo, Deus está tocando o meu coração para me fazer o propósito semeando uma oferta. Você vai semear a sua oferta. Quando você enviar a sua oferta, a mesma coisa. Entra lá no Zap, manda o comprovante. Se quiser, manda o pedido, nós vamos imprimir e nós vamos colocar na arca. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E foram os meses mais abençoados da vida de Obed-Edom. Quero orar por você que já está na campanha, no propósito. Se você quiser, se Deus toca o teu coração, quando eu orar, você vai falar aí com Deus, meu Pai, eu entro hoje no propósito da arca. Se Deus toca para você entrar fazendo o seu dízimo ou semeando a sua oferta, faz o que Deus tocar no teu coração. Amém? Eu quero orar agora pela tua vida financeira, para Deus abençoar o teu trabalho, para Deus abençoar a tua vida financeira. Gente, eu quero também nessa noite pedir a sua ajuda. Amanhã, segunda-feira, nós temos um compromisso da obra de mais de R$3.000 que nós temos que pagar amanhã. Eu falei isso na quarta-feira passada. Nós temos que pagar esse compromisso amanhã, que inclusive já está vencido. E nós ainda não temos todo o dinheiro, o recurso que nós precisamos. Eu gostaria de pedir nessa noite, gente, 30 pessoas de fé, 30 pessoas de Deus, 30 pessoas que amam a obra de Deus. E nessa noite, ou então amanhã, durante o dia, você vai estar nos ajudando com uma oferta de pelo menos R$23. Você vai estar ajudando pelo menos com uma oferta de R$23. Bispo, eu sou obrigado? Não, ninguém é obrigado. Eu estou pedindo a sua ajuda. Agora, você deve fazer porque Deus toca o teu coração. Você ofertando, você não dando nada, eu vou estar aqui lutando por você do mesmo jeito. A sua oferta, a sua ajuda, ela abençoa a obra. E nós precisamos desse socorro para que amanhã a gente consiga cumprir esse compromisso que você sabe que é sempre ali do dia 25. E nós temos que pagar amanhã. Então, eu gostaria de ter nessa noite 30 pessoas que Deus toca o coração e que você vai ajudar com essa oferta de R$23 ou mais. Bispo, eu posso ajudar com mais. Bispo, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, Deus tem me dado muito mais. Se você pode ajudar com mais, amém. Mas pelo menos R$23. Eu vou orar pela tua vida financeira, eu vou orar pelo teu trabalho, não vai te faltar. Vai acontecer o que diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa oferta, essa semente não vai te fazer falta. Pelo contrário. Deus vai abençoar e vai fazer tornar para você multiplicado. Ele vai te dar muito mais. Você crê? Bispo, eu creio. Então eu vou fazer a oração. Depois eu vou colocar aqui o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai enviar
essa semente de fé. Bispo, eu posso ajudar com mais que 23. Amém. Eu preciso de 30 pessoas. 30 pessoas de Deus. Nós temos aqui quase 100 pessoas nessa noite. Eu preciso de 30 pessoas que podem ajudar com essa oferta de R$23. Bispo, eu gostaria muito de ajudar, mas eu não tenho hoje. Fique em paz. Eu estou orando por você. Você vai ter para você. Você vai ter para a tua família. E você vai ter também para poder ajudar essa obra, ajudar esse ministério. Você crê? Sim ou não? Então aí na tua casa, apresenta as tuas mãos para Deus. Eu vou orar agora pelo teu trabalho. Eu vou orar pela tua vida financeira. E você vai pedir para Deus abençoar o teu trabalho, para Deus abrir portas, para Deus prosperar a tua vida no nome de Jesus. Se você puder, apresenta as suas mãos para Deus. Apresenta as mãos aí para Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu peço agora, Pai, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Essa pessoa, meu Pai, que o Senhor tocou no coração dela. E ela, meu Deus, vai ser uma dessas 30 que vai enviar esse socorro, que vai fazer essa semente de fé nessa noite, ou amanhã, segunda-feira, e que vai nos ajudar, meu Pai, que vai nos ajudar a cumprir esse compromisso. Eu peço por ela, meu Pai, não deixa faltar para ela, pelo contrário, dá muito mais para ela. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que não tem nada, ela não tem nada para dar, ela não tem o que ofertar, mas ela crê no Senhor. Ela ama a tua palavra. Ela ama, meu Deus, a tua obra. Meu Deus, estende a tua mão para ela. Toca, meu Deus, no trabalho dela. Toca nos caminhos. Repreende, meu Pai, todo espírito da escassez, todo espírito da miséria, que saia, meu Deus, dos caminhos, saia das mãos, saia da despensa, da mesa, da geladeira dela, saia, meu Pai, todo espírito da escassez. E que o Senhor, Pai, coloque a mão do Senhor poderosa no trabalho dela, na vida financeira dela, Pai. Prospera ela, para que ela tenha para ela, para que ela possa, meu Deus, ter o melhor para a casa dela, para a família dela. E que ela seja uma coluna dessa obra, meu Pai. Que ela seja uma coluna desse ministério, meu Deus. Abençoa todos os dizimistas. Todos os dizimistas, meu Pai, abençoa a vida deles. Todos os ofertantes, meu Pai, abençoa a vida deles. Pai, eu estendo a minha mão para a arca. E eu profetizo, meu Pai, sobre a vida daqueles que já estão no propósito da arca, daqueles que estão entrando hoje no propósito da arca. Eu profetizo em nome de Jesus que o mês de outubro, novembro e dezembro seja de saúde, de paz e de prosperidade. Eu declaro em nome de Jesus, e quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar aqui na tela para você o Pix da igreja. Se Deus toca no teu coração, se você crê, bispo, eu quero ajudar. Eu quero ser uma dessas 30 pessoas que vai ajudar o Senhor nesse propósito aí da obra. Nessa chave Pix, você vai estar enviando a tua semente de fé. Bispo, eu tenho aqui o meu dízimo. Eu estava guardando aqui o meu dízimo, eu quero enviar o meu dízimo. Nessa chave Pix, você vai enviar o seu dízimo, você vai enviar a sua fidelidade. Quando você enviar o dízimo, quando você enviar a sua semente, manda o comprovante que nós vamos colocar na arca também para estar orando pela tua vida, para que não te falte no nome do Senhor Jesus. Amém? Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito amanhã. Se você não tem o Pix, você vai fazer um depósito nessa conta provisória do Bradesco amanhã durante o dia. E quando você fizer o depósito, manda também o comprovante para a gente colocar para oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Anotou aí a chave Pix? Glória a Deus. Já vou fazer aqui a oração final. Vou terminar o culto. E você vai descansar no nome de Jesus. Bianca,
A Bianca mandou o nome aqui. Você quer ser batizada agora, Bianca? Então pega aí a jarra de água, eu vou te batizar agora no nome de Jesus. Bianca Rodrigues dos Santos. Pegou aí, Bianca? Bianca, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Você aceita ser batizada para a remissão de todos os seus pecados? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pega aí a jarra d'água, derrama sobre a tua cabeça. Seja batizada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final, termina o culto, você vai descansar. Amanhã, segunda-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar fazendo a oração que começa o dia. Se você puder, vem para o canal aqui cedo. Vamos orar juntos, 6 da manhã. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Quem puder, põe o relógio para despertar. Vem orar comigo 6 da manhã aqui no canal. Bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Não tem problema. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de orar amanhã a oração do dia que eu faço aqui no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã, 8 da noite, sala de oração. E segunda-feira, a sala de oração, o culto online é para a vida financeira. Você que está aqui está desempregado, desempregada, você que está endividado, você que diz assim, bispo, eu preciso da bênção da prosperidade, eu quero que Deus abra portas de prosperidade para a minha vida. Amanhã, 8 da noite, vem para a sala de oração, o culto é pela vida financeira no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eu termino o culto, você vai descansar, abençoada, abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos ao teu santo nome e nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por esses momentos na tua presença. Nós agradecemos, meu Pai, pela bênção para nossa casa. Nós agradecemos, meu Pai, pela palavra, pela tua presença, pelo batismo nas águas. Eu agradeço, meu Deus, pela vida de todo o povo presente aqui nessa noite. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles nessa noite, guarda a casa deles. Que essa semana, Pai, que está começando, seja uma semana de bênçãos. Que essa última semana do mês de outubro seja de saúde, de paz e de prosperidade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e sempre. E quem crê, diga amém. Amém, igreja? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, ó. A bênção de Deus está na tua vida. Uma noite de sono abençoada. Que essa última semana do mês de outubro, na tua vida, seja de saúde, seja de paz e de prosperidade. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.